Oi pessoal, eu sou Wagner Romão, sou professor de Ciência Política na Unicamp e no outro pedaço da trilha a gente falou sobre os mecanismos de participação social. Esses mecanismos são muito variados, como eu já disse nesse outro pedaço da trilha. Conselhos, conferências, orçamento participativo, audiências públicas, consultas. De maneira geral, esses espaços funcionam com alguma dificuldade. Sempre os governos, mesmo aqueles que têm uma tendência a conseguir escutar melhor a população, a sociedade civil, acabam tendo uma incidência muito forte nesses espaços. E uma outra questão importante é que os movimentos sociais, a sociedade civil de maneira geral, sempre se pergunta sobre a efetividade desses espaços. Por mais que na letra da lei esses espaços tenham a função de fiscalizar ou a de serem espaços consultivos, dos governos na relação com a sociedade civil, sempre os governos têm muita força, têm muito impacto, têm muito poder de barganha, inclusive, com relação a outros grupos políticos, e isso, de certa forma, acaba sempre incidindo nesses espaços. É um pouco da parte do jogo político da sociedade civil, dos grupos organizados na sociedade civil, dos movimentos sociais e dos próprios integrantes do poder público. É importante a gente saber, então, que nesses 30 anos de redemocratização no Brasil, embora esses espaços tenham sido bastante utilizados, há sempre uma tentativa da sociedade civil de também preservar a sua própria autonomia e de buscar formas alternativas de tentar incidir sobre aquilo que os governos fazem e aquilo que os poderes públicos devem fazer. Ou seja, que outras formas os movimentos sociais, a sociedade civil de maneira geral, têm para influenciar as ações do poder público. Nos últimos anos tem havido um movimento, então, em que grupos organizados da sociedade civil acabam se reunindo, se organizando em forma de observatórios, em forma de fóruns públicos, ou seja, espaços onde essa diversidade da sociedade civil ela possa ser orientada para um projeto comum. No caso das políticas ambientais, por exemplo, a experiência do Observatório do Código Florestal foi fundamental para se estabelecer um mecanismo de avaliação do quanto o Código Florestal, as políticas envolvidas no Código Florestal estavam avançando, e ali também pôde-se perceber o quanto o governo ainda é bastante tímido, em termos de formação, de formação de dados, de criação de dados, de geração de dados sobre essas políticas. De certo modo, o que ocorre é que a sociedade civil, com seus próprios esforços, acaba suprindo ações que não são executadas, não são feitas pelos governos. A forma de elaborar diagnósticos, produzir dados sobre essas políticas, que muitas vezes os governos não fazem ou não conseguem fazer, têm sido supridas por esses espaços, como os observatórios e fóruns, sobretudo na área ambiental. Ou seja, para além desses mecanismos de participação, existem ainda inúmeras formas pelas quais a sociedade civil busca influenciar os governos, seja tentando acessar parlamentares que podem ser influenciadores mais fortes nas políticas públicas, seja buscar apoio na opinião pública, na imprensa, na mídia e, portanto, realizar ações como passeatas, como bloqueios, como protestos, que são momentos importantes de criação de identidade desses grupos e que fazem com que os poderes públicos observem, quer dizer, fiquem atentos àquilo que a sociedade civil está reivindicando ou está demandando num determinado momento sobre um determinado aspecto da política pública. Então, mesmo importantes, esses espaços de participação não podem ser compreendidos como uma bolha, como algo isolado do resto do mundo político. É muito importante que os movimentos sociais relacionados ao meio ambiente, especificamente, tenham uma interação forte com a opinião pública por meio da imprensa, por meio das redes sociais, ou por meio de ações mais diretas, como ocupações, protestos, manifestações de rua. Quer dizer, sem isso, sem esses produtores de identidade desses movimentos, muito pouco vai poder ser feita nos espaços de participação chamados híbridos, com parte da sociedade civil e parte dos governos. Se não houver uma atuação desses movimentos na cena pública, eles vão ter muito pouca força dentro dos conselhos e das conferências para realmente influenciar a política. No caso específico das políticas climáticas,
O Observatório do Clima, que é exatamente uma grande coalizão de organizações responsáveis, né, que buscam fazer um trabalho de observação do clima, controle, diagnósticos, avaliações sobre as emissões dos gases relacionados ao efeito estufa, ele tem sido muito importante exatamente para suprir ações que não são feitas adequadamente, ou pelo menos não são feitas com a regularidade que deveriam ser feitas pelos governos. Esse tipo de coalizão existe em várias partes do mundo e elas também se encontram em fóruns internacionais que vão tentar exatamente fazer pressão sobre os organismos internacionais de maneira que esse esforço de controle dos gases que produzem o efeito estufa possam ter força em nível internacional, em organizações como, por exemplo, a ONU. A participação é um elemento muito importante da trilha do governo aberto, como vocês viram. A participação também ela é muito dinâmica, ela está muito relacionada ao modo como a democracia funciona num determinado país. Então, esse tema da participação, ele sempre vai voltar à tona e é muito importante que vocês estejam, primeiro, participem, né, busquem influenciar naqueles temas que são do seu interesse e que a gente possa se encontrar em outros momentos da trilha do governo aberto. Um abraço!